eu passei um dia na Cracolândia como voluntária, quando a Cracolândia estava fixada na Praça Princesa Isabel, e eu ouso dizer que eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência, antes de defender o extermínio, né? Você olhar no olho da pessoa e ver ela te dizer obrigado por um prato de comida. Eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência para resgatar a humanidade. E é nesse ponto que eu queria chegar. Você não acha que as pessoas também, que o trabalhador comum, tá, que está acostumado aí a vivenciar a violência todos os dias, ele não está um pouco anestesiado também? Sim. Quando olha para essas pessoas e também chega a defender o extermínio delas, o banimento delas, ele não está um pouco desumanizado? E como a gente resgata isso? E isso é mais um reflexo dessa mobilização da Cracolândia em torno das narrativas opostas, né? Acho que isso é mais um reflexo dessa irresponsabilidade mesmo de pessoas que têm capacidade de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, quando o João Dória entra na prefeitura e taxa de braços abertos de bolsa crack, ali ele faz um desserviço para a nossa cidade. Que a gente está falando de um programa piloto, que na lógica da política pública, quando você pensa problemas complexos, como Cracolândia, então você tem que testar soluções, ver o que funciona, ver o que não funciona, e a partir disso aperfeiçoá-las. E não é uma solução para todo mundo, Exatamente. Né? Uma população heterogênea. Exatamente. Também. O que o Dória faz? Ele acaba com aquele programa, chama de bolsa crack, usa isso dentro da polarização política que já estava se desenhando e depois cresceu mais. E hoje a gente está falando dessa polarização alcançando as pessoas que não só moram ali no centro. Todo mundo em São Paulo está falando de Cracolândia, talvez até no Brasil, por conta muito também das redes sociais, que estão cada vez mais importantes no debate político, né? Então, esse debate que é oposto e esse debate que mobiliza a Cracolândia para conseguir inflar alguns ânimos políticos, ele tem gerado isso também. E a gente tem um desafio gigantesco. Acho que em primeira parte a gente precisa ter maior responsabilidade dos gestores, porque não dá para ser assim. E em segunda parte, a gente tem um trabalho aí, talvez até mais desafiador do que só do âmbito da Cracolândia, que é um trabalho realmente de educação, que é um trabalho de resgate de valores éticos, né, enquanto sociedade. Acho que a Cracolândia ela é só um exemplo disso que está acontecendo, porque ela é tão extrema, e ela está tão na mídia hoje, né? Acho que nos últimos anos aí, desde 2022, dia sim, dia não, Cracolândia está na pauta. Nunca saiu, mas né? ela tem picos. Eu acho que agora o pico mais inflamado é a questão dos saques, porque Toda até vez então que tem um, nunca se tinha visto isso, Com nunca se tantos, tinha visto essa reação, Total. mas as pessoas esquecem também que a violência não é uma justificativa você responder com violência, mas muitas vezes é o reflexo natural. Se você é tratado com violência, com exclusão, com a política de repressão, você acaba se tornando violento, né? E a gente sabe que a rua, por si só, ela é violenta, né? Exatamente essa questão. Então, você paralisou uma tentativa de mudança, que tinha vários problemas, isso é um fato, mas esses problemas eram para ser solucionados e não para ser apagados. E você começa essa política que chega hoje na situação que nós estamos. E é tão verdade que isso é equivocado, Valesca, que o próprio prefeito atual, ele desistiu agora de fazer a dispersão. Desde julho do ano passado, desde julho de 2023, o fluxo agora está contido na Rua dos Protestantes. Então, me parece que, como chegou perto das eleições, eles querem esconder a sujeira para baixo do tapete. Então, melhor Sim. isso não dá mais efeitos políticos negativos para a minha campanha. Então, parou um pouco essa política da dispersão. Continua uma prática violenta, continua uma prática de controle de corpos gestionada ali pela GCM, não tem uma política de cuidado que seja uma política efetiva, mas essa prática de ficar dispersando de um lado para o outro, isso parou. Então, é óbvio que isso não dá certo, Sim. isso não funciona. E você não acha também, Aloysio, que falta um diálogo, assim, baixar um pouco o ego e conversar, por exemplo, com pessoas que estão na linha de frente, por exemplo, do voluntariado, como as igrejas, ali testemunhar o que funciona. Mas não acho que é questão de ego, Valesca, é justamente essa coisa de mobilizar a Cracolândia como uma narrativa no jogo político. Porque então, não há o interesse não há interesse de resolver. Interesse nenhum. E quando você pega e coloca a CPI das ONGs, é esse padre aí, o padre Júlio, isso é uma tentativa de conversar com uma parcela do eleitorado.
né? Então você vai mobilizando isso a partir de interesses. É muito menos o ego. Essas pessoas, elas não são burras. Elas sabem que nas últimas 3 décadas a gente prendeu pra caramba, a gente bateu pra caramba, a gente demoliu um monte de casas ali, a gente fez equipamentos culturais, a gente fez a acupuntura urbana, fez todos os receituários aí, que eram os receituários que são tocados hoje. E não funcionou. Essas pessoas, elas têm essa leitura histórica, que é recente, inclusive. Então, existe também um outro interesse por trás dessa política que se mantém, né? E o interesse, ao meu ver, não é solucionar essa questão. É talvez usar a Cracolândia como uma cortina de fumaça para conseguir devastar esse território e abrir uma nova fronteira para o mercado imobiliário, né? Isso foi tentado fazer na Nova Luz. A ideia era que os próprios empreendedores privados pudessem desapropriar os terrenos sem depender do Estado. A gente está falando de uma região muito valorizada. Muito valorizada, né? Só que ao mesmo tempo, com a presença popular, ela é degradada. Degradada, porém muito valorizada. Exatamente. Próximo a bairros, né? Paulista, Higienópolis, Vila Buarque, Santa Cecília. E quando você tem a presença dessa cena de uso, você consegue justificar uma política injustificável. Você consegue demolir o patrimônio histórico, desrespeitando todos os parâmetros de proteção. Você consegue despejar pessoas sem a menor garantia de direitos e atendimentos habitacionais. Você consegue tocar uma política de exceção nesse lugar. Então, me parece que tem interesses obscuros por trás da presença da Cracolândia. Não acho que as pessoas apostam no erro porque elas são burras. Acho que esse erro tem alguma intenção.